Mas eu glorifico a Deus porque eu tenho me colocado para o Senhor da seguinte forma: Senhor, eu quero ser usada de acordo com a tua vontade. Eu não quero simplesmente ir e vir, mas eu quero ir e aprender aquilo que o Senhor tem para mim. Então jamais eu posso recuar daquilo que eu tenho pedido. Se eu tenho pedido, eu tenho que honrar o meu pedido, crendo que quem vai falar através de mim é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, vamos mais uma vez baixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus, pedindo a direção dEle. Sabemos que tudo é dEle, tudo é para Ele. E nós temos a certeza, irmãos, que Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã, porque tudo está sendo preparado por Ele. Amém? Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade. Te damos graças, Senhor Deus, porque a minha oração tem sido, Pai, que o Senhor me use da tua vontade, segundo o teu querer. E eis-me aqui, Deus, a tua serva com muita humildade, te pedindo, ó Deus, que eu venha me esvaziar de mim mesmo e que o Senhor venha crescer através de mim. Muito obrigado, Deus. Fale aos nossos corações e nos sustente de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabemos que o pastor está cansado, né? Os irmãos também estão cansados, mas vieram, mas o pastor vai chegar mais tarde um pouquinho. Sabemos que ele está cansado e me colocou essa responsabilidade sobre minha vida, mas eu glorifico a Deus por isso. Amém? Nós somos igreja, nós somos famílias, estamos aqui para aprender um com os outros. Amém? Então hoje nós vamos falar assim algo muito importante que Deus tem falado ao meu coração. O mais difícil de tudo é você pedir ao Senhor uma palavra e Ele demorar a te responder. Isso cria um pouco de ansiedade, a gente fica ansioso, sem saber o que Deus quer. E a gente fica assim, meu Deus, e agora? Está chegando, hoje é sábado, amanhã já é domingo. E o que eu vou fazer? E ontem lá na minha casa, eu peguei a minha cadeira, sentei lá embaixo de uma árvore. E ali o Espírito Santo falou no meu coração. A brisa do vento vinha e ali eu comecei a glorificar o Senhor. Senhor, muito obrigado. Porque muitas das vezes nós somos ansiosos e erramos e pecamos porque nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias vontades. Mas o Espírito Santo de Deus, quando vem, Ele vem de maneira suave e fala ao seu coração o que Ele quer, não o que eu quero. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jó. Jó tem sido, assim, uma história muito bonita que fala muito ao meu coração. E eu tenho certeza das pessoas que já estão estudando ou que já estudaram o livro de Jó, nós temos grande aprendizado com esse homem, que nos deixou um legado de obediência, um legado que... Coisa mais linda, é coisa mais linda o testemunho daquele homem. E nós hoje vamos falar um pouquinho, porque nós sabemos que Deus também demorou a dar a resposta que Jó queria. Mas o Senhor respondeu. Nós vamos abrir lá em Jó 42, do 1 ao 6. Nós vamos ver a última resposta que Deus deu a Jó, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho desse homem, desse exemplo de vida que tem deixado para nós. E é algo assim sobre a soberania de Deus na vida de Jó, desse homem temente ao nome do Senhor. Jó 42, de 1 a 6. Amém? A palavra diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos seus planos
podem ser impedidos. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que te falei coisas que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora com meus próprios olhos eu te vejo. Irmãos, todo mundo sabe da história de Jó. Antes de falar um pouquinho a respeito de tudo isso, nós vamos relembrar a história de Jó. A história inicial de Jó, todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Se ainda não lemos, mas já ouvimos alguém falar. Uma história de um homem que era rico, cheio da grana, mas a Bíblia diz que Jó era rico, o mais rico da sua geração, cheio de condições, era casado, tinha 10 filhos, a história inicial da vida dele, tinha uma vida exemplar, era um homem de boa conduta. E o próprio Deus, a própria palavra diz que o próprio Deus fez uma declaração, né? Essa declaração está lá no livro de Jó 8. Quem quiser pode consultar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser curiosos, igual os bereanos. Os bereanos, quando falavam, as pessoas consultavam para ver que realmente tinha fundamento bíblico. Então, lá no livro de Jó 1:8, a palavra diz que Deus, em sua declaração, falou que na terra não havia ninguém semelhante a Jó. Então, nós vemos que Jó era um homem muito especial, que o próprio Deus falou que na terra não havia ninguém semelhante a Jó. E nós sabemos que, por ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviara do mal, este homem sofre um ataque. Irmão, esse homem sofre uma investida. Nós sabemos que nosso adversário, o diabo, é o inimigo das nossas almas. Ele não cessa a nosso respeito. Assim como foi com Jó. E ele, muito astuto, ele chegou a questionar com Deus sobre essa integridade, sobre essa fidelidade desse homem no qual Deus já havia declarado que não existiria ninguém igual a ele. E o diabo, ele não se contentando com isso, o diabo, ele questionou com Deus as razões da fidelidade de Jó. E falou para Deus o seguinte: que esse homem, ele pode não ser tão fiel assim. E Deus disse para o diabo o seguinte: olha, se você acha que o meu servo não é tão fiel, toque nas coisas, mas não toque na sua alma. Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Toque. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, ele dá limite. Porque até o diabo, ele tem que ser submetido às ordens de Deus. E o diabo prontamente começou a atacar aquele homem. E a primeira coisa que o diabo fez, tocar nas finanças
Nós sabemos que a pessoa com uma aquisição, né, financeira, uma posição muito bem visto na sociedade, um homem cheio da grana, independente. Primeira coisa que o diabo fez, cheio de fazenda, cheio de gados, cheio de ovelhas, cheio de empregados. E o diabo justamente foi na parte que mais poderia afetar, era o financeiro. O diabo foi lá, tirou tudo. O que aconteceu? Jó ficou pobre. Ele não satisfeito, porque ele não cessa. Os filhos de Jó, 10, se reuniram, provavelmente, vamos colocar que seja um final de semana, né, que é o dia de reunião, todos reunidos na mesma casa. E ali, provavelmente, eles estavam comemorando algo, ou conversando algo, reunião familiar. O que acontece? Acontece um acidente, um desastre, a casa cai, mata todo mundo. Não ficou um. Aí nós ficamos imaginando assim. Eu falei, meu Deus, que situação. Você perde o material, você consegue, trabalha com muita dificuldade, você consegue, mas você perdeu seus filhos. Um filho deve ser uma dor irreparável. Imagine 10, seus 10 filhos. Aí a gente fica pensando, meu Deus, esse homem é um homem de muito exemplo para mim. Imagine para nós, como igreja do Senhor. E o diabo vai e toca nos seus filhos, e eles morreram. Não satisfeito, o diabo ele não para. Acabei com a finança, já está pobre. Tirei o que mais amava, os seus filhos. Acabei com tudo. Então agora eu vou, já que ele continua em pé, eu vou tocar agora na saúde dele. E o que aconteceu? O diabo toca na saúde de Jó. E Jó ficou doente, cheio de úlcera pelo corpo, cheirava mal, se coçava com cacos de telhas. Mas aquele homem se manteve firme, quieto. A sua mulher, que a Bíblia não diz o nome, só cita a mulher de Jó, nós não sabemos o nome dela. Ela começou a ficar desesperada, de ver a angústia, as perdas, ver a tristeza do marido. E ela se rebelou contra Deus. E ela chegou para ele e falou assim: olha, você abandona este Deus e morre. Irmãos, não é fácil. Ela desistiu de Deus. Em meio às perdas, em meio à amargura, ela desistiu de Deus. E a palavra diz que Jó se manteve calado, sofrendo calado, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele sabia que ele não estava servindo um Deus qualquer. Ele sabia que algo mais para frente ia acontecer de forma sobrenatural. E está pensando, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso. Está pensando que foram dias, semanas da enfermidade? Não. Mais de 6 meses. Aí para e pensa. A pessoa leva 30 dias doente, a pessoa já fica desesperada. Mais a dor das perdas. A pessoa não vai, se não tiver um Jesus, um Deus muito presente, o que vai acontecer? A depressão toma conta. E a pessoa
não consegue mais viver. Mas olha o que Deus faz. Nós vemos que Jó não tinha mais nada para perder. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu as fazendas, perdeu os animais, perdeu os empregados, perdeu a saúde. Acabou. Tinha mais o que para ele? Olhando humanamente, não tinha mais nada. Mas nós vemos que quando ele estava no auge da dor, do seu peito saiu uma esperança. Irmão, onde você tem colocado a tua esperança? Vamos fazer um pouquinho uma reflexão sobre a vida desse homem. Do coração dele começou a nascer algo diferente. E esse algo diferente está registrado lá no livro de Jó 19, 25. Em meio à dor, em meio a sofrimento, Jó declara com toda a força: porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, irmãos? Eu sei em quem que meu Redentor vive. Não é fácil. Muitas das vezes, irmãos, você ou alguém que está em casa esteja passando por um momento de perda, por um momento de derrota, por um momento de desilusão. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Nós sabemos que a doença está aí. A Covid está matando. Quantas famílias foram destruídas? Quantas famílias nesse exato momento estão chorando a perda de um ente querido? Um vírus invisível. Ninguém consegue ver. É algo que tem trazido preocupação. A crise está aí. A crise financeira está aí. A gente vê isso falar na televisão. O governo já está preparado. Já está falando. Já está comentando que o Brasil está quase chegando à crise. As situações difíceis estão aí. Mas de uma coisa temos a certeza que de Deus, em meio à crise, Deus, em meio às perdas, Ele continua sendo Deus. Amém? Nosso Deus, Ele não muda. Nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Então essa é a razão de nós estarmos confiando fielmente no Senhor. É a certeza de quem Ele é. Não o que Ele faz, mas quem Ele é. E Deus, nesse momento, a gente já falou um pouquinho a respeito, né? Na vida de Jó, das perdas, o porquê que ele passou por tanto momento. Mas chegou a hora de Deus falar com Jó. Jó estava muito preocupado porque Deus não respondia a ele. Em meio à angústia, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantos questionamentos, Jó, mesmo em seu sofrimento, ele andou questionando o Senhor. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E Deus começou a lembrar a ele várias coisas. Começou a relatar, você se lembra disso, você se lembra daquilo. Deus começou a trazer a memória dele as coisas lindas e maravilhosas que ele presenciou. Porque nós vemos que Deus, ele colocou Jó como aquele homem que ele conhecia por inteiro e tinha certeza de quem ele era.
Quando Deus permitiu que Satanás tocasse, porque sabia que nada ia negar a fé daquele homem. Sabia que poderia tirar tudo dele, mas ele continuava firme no propósito. E nós vemos que Jó teve os porquês dele, claro, né? Quando Jó começou a questionar, teve os porquês. Mas Jó também, ele foi questionado, ele questionou Deus, ele fez esse questionamento. Ele lamentou as acusações, porque além de perder, ele foi acusado com seus próprios amigos. Mas neste momento, Deus manteve silêncio, não questionou Jó. O questionamento de Deus, o silêncio de Jó gritava alto. Nós vemos que aquele questionamento, aquele homem em silêncio, nós vemos que esse questionamento do silêncio, da amargura, da dor, isso devia gritar muito alto na alma dele, né? Como um ruído que ficamos angustiados. Mas chegou a hora, a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E chegou a hora de Deus começar a falar com Jó. Naquele momento ali, Deus resolveu a quebrar esse silêncio, no qual Jó questionava, que Deus não respondia. E Deus chegou a hora de Deus quebrar esse silêncio e começou a derramar poderes sobre a vida de Jó. Nesse momento, Jó se recolhe e começa a declarar justamente o que está aqui. Então, em resposta, o Senhor disse a Jó: eu reconheço que para ti, Jó fala para Deus, nada é impossível. Irmão, reconhecer o Senhor é ter uma vida quebrantada diante dele. Reconhecer o Senhor é você não olhar nem questionar a soberania de Deus. O silêncio em meio à dor daquele homem. E ele começou a falar: eu sei que nenhum dos seus planos podem ser impedido. Deus tinha planos na vida dele. Por isso que Deus permitiu que o diabo tocasse, porque sabia que Jó não ia arredar. Jó ia continuar firme, ia manter firme conforme ele manteve. E falou mais: tu me perguntaste como eu me atrevi em pôr dúvida na tua soberania, visto que eu sou tão ignorante e que falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Ele questionou, mas os olhos deles foram abertos. Deus abriu os olhos porque sabia quem era Jó. Quem era Jó? E nós vemos, irmãos, que quando Deus fala, basta uma palavra, não precisa muita coisa. Basta uma palavra, Deus muda todo o cenário. Deus muda toda a história. Basta uma palavra e tudo é mudado. Nós vemos que Deus tem chamado, nós temos passado, nós temos visto, nós temos lido noticiário, nós temos visto na televisão jornais, assistido jornais, nós temos lido em jornais, temos lido em revista. O mundo inteiro está em caos. Nós sabemos que a doença não é só no estado do Rio, a doença é no Brasil e no mundo. Vidas estão sendo devastadas. Mas Deus tem convidado as nações ao arrependimento, irmãos. Deus tem chamado a nação a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender das suas atitudes. Deus tem convidado a nação para entender
que não há outro Deus. Não há outro Deus. O nosso Deus, Ele é fiel a todo tempo. E muitas das vezes nós temos que admitir que o sofrimento nos coloca mais perto de Deus, para reconhecermos a sua grandeza. Muitas das vezes nós precisamos passar por alguns momentos difíceis, para que todos nós possamos entender quem é Deus, quem é esse Deus. Se as coisas estão muito bem, sabe o que vai acontecer? Tchau. Nem lembra que Deus existe. Mas quando as coisas começam a apertar, quando a situação começa a nos deixar engessado, nós começamos a nos aproximar de Deus. Como? Você busca mais, você ora mais, você jejua mais. Então, muitas das vezes, Deus permite certas situações em nossas vidas, para que nós possamos aprender no sofrimento. Quem é Ele? Já que não se aprende no momento certo, na hora certa. Não, muitas das vezes, Deus permite, assim como permitiu na vida de Jó, de um homem que ele conhecia, de um homem que ele sabia quem ele era, e sabia que jamais Jó ia negar a sua fé. E nós vemos que nós podemos tirar muita lição desse estudo. Nós podemos tirar muita lição para a nossa vida, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus, Ele é fiel. Por muito que o diabo tenta sobre nossas vidas, conforme ele tentou na vida de Jó, mas Deus falou que ele perca tudo, toca nas coisas deles, mas na alma dele não. Na alma dele você não toca, porque o diabo, ele se incomoda, né? O diabo, ele se incomoda com a igreja, o diabo, ele se incomoda com cada um de nós, mas nós sabemos que a própria palavra de Deus nos dá essa garantia de que Ele está ao nosso derredor. Ele está bramando como um leão. Mas quem nos guarda é o Senhor. O guarda de Israel está ao nosso redor, e jamais Ele vai permitir que o diabo venha tocar em nossas vidas, em nossas almas. E o que é que nós tiramos com isso? Que Jó, ele teve um relacionamento maduro com Deus. É o que o pastor sempre prega: a igreja madura, a igreja que reconhece, a igreja que entende o que Deus quer fazer, o que Deus quer transformar em mim, em você. Então Jó teve aquele amadurecimento, teve a felicidade, né, de ter esse relacionamento maduro com Deus. E outra coisa, ele, quando começou a falar aqui, né, então eu reconheço que para Deus tudo é possível, não existe nada impossível para Deus. Nós vemos que nessa hora ele adorava as razões certas, ele estava declarando o momento certo. Ele questionou, teve os seus porquês, mas agora Deus falou com ele, começou a falar, e os olhos dele se abriram. E ele começou a reconhecer a ponto de dizer para o Senhor que agora os meus olhos te veem. Porque no início ele estava conseguindo ver mais, porque o problema era tanto que impedia dele ter essa visão. Mas em momento nenhum, irmão, Jó pecou. Coisa mais de linda, né? Muito bom isso. Então nós vemos que nós podemos tirar algumas lições com esse estudo. E a primeira lição é que nesse mundo, infelizmente, vamos sofrer as ações de Satanás. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele vai permitir para que Satanás seja desmascarado, porque Ele conhece a mim e conhece você. Ele sabe quem eu sou e sabe quem você é. Se você tem uma vida inteira nos pés do Senhor, pode ter certeza, irmãos, o inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir. A segunda lição que nós tiramos
que embora Deus não permita tentação, Ele não vai permitir tentação na minha e na sua vida sem que nós suportamos. Jamais Ele vai dar fardo além das nossas forças. Jamais isso vai acontecer. Ele sabia que Jó ia suportar e não ia negar a sua fé. Terceiro, Deus é paciente com os nossos desabafos. Tantas vezes a angústia vem, você começa a desabafar com o Senhor. Por que isso, Senhor? Por que tanto sofrimento? Mas Deus é paciente, porque Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe que nós somos capazes. Quarto, nunca julgue os motivos da revolta de alguém, pois você não tem condições de se colocar no lugar do outro para sentir a dor. Irmão, nunca julgue. Se teu irmão está sofrendo, não julgue. Só quem sabe é Ele, Deus. Qual o nosso papel? Orar. Não julgar. O julgamento não é para mim nem para você. Quem é capaz de nos julgar é o Senhor. Então vamos olhar para o nosso irmão com amor. Vamos olhar o nosso irmão com dedicação. Vamos orar por ele. Vamos clamar a Deus pela vida dele. Vamos nos oferecer. Meu irmão, está precisando de quê? Está precisando de mim para orar? Eu estou contigo. Está precisando de mim para chorar com você? Eu estou contigo. Mas não questione o que ela está passando, porque nós não somos capazes de sentir a dor do outro. Então, irmão, vamos amar sem olhar a situação que a pessoa está vivendo, mas vamos orar por ela, porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E nós só seremos essa igreja madura quando nós passarmos a sentir a dor um do outro, sem questionar, sem julgar, mas amando. Amém? 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 Ah, mas esse amém não tá bom não. Esse amém tá muito fraco. Abra seu pulmão, irmão, diga amém. Isso aí, é isso que toca o coração de Deus. É você concordar. Nós temos que aprender a concordar. Nós não temos que só que ouvir. Nós temos que concordar. Quinto, podemos entender que nenhuma dor é eterna, pois um dia Deus fará justiça pelos seus e responderá a todas as nossas perguntas, principalmente aquelas cuja resposta nunca vamos encontrar aqui na terra. Nós vamos encontrar lá no céu. Muitas respostas, muitos questionamentos que você tem dentro de você, não é para você receber a resposta aqui. A resposta vai ser lá, junto ao Pai. Então, irmão, nós temos que estar fazendo uma autoanálise em nossas vidas. Como eu estou diante do meu Deus? As coisas estão bem? As coisas estão mal? As coisas estão fluindo? As coisas estão travadas? Como você se posiciona? Você vai ser um reclamador? Vai reclamar com o Senhor? Vai falar com Deus que não adianta vir para a igreja, que as coisas estão piores? Ou você vai fazer igual a Jó? Você vai se calar e vai esperar a resposta vinda de Deus. Deus tem a hora de te responder. Deus tem a hora de falar com você. Mas você precisa ter vida no altar.
Você precisa ler a palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa buscar incessantemente. Você precisa orar. Você precisa se relacionar com o Senhor, para que haja intimidade. Para que Deus olhe para mim e para você e fale assim: olha, pode tocar, mas a alma dela não será atingida, porque ela jamais vai negar a minha fé. Irmão, nós não temos que negar a nossa fé ao Senhor. Nós temos que estar nos colocando diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui. Ouça-me, para que eu seja a boca de Deus aonde eu passar, para que a minha vida seja vista conforme ora visto. Um homem diferente, um homem cheio de fé, um homem que perdeu tudo e o Senhor também restituiu tudo. Deus é fiel em nossas vidas. Deus é soberano a todo tempo. E essa soberania jamais ela pode ser questionada. Deus nos ama conforme Ele amou Jó, de forma incondicional. Ele tem propósito para mim e para você. Jamais Ele vai te abandonar. Está difícil hoje? Ore, busque, clame ao Senhor. Levanta na madrugada, fale com Deus, chore diante dEle, porque Ele vai te responder. Nós temos certeza, irmão, que na hora certa, aquilo que está no seu coração te afligindo, você vai confiar de maneira tal ao Senhor, que o Senhor vai trazer a resposta imediata. Você não vai nem perceber. Quando você for sentir, você já está em outro estágio. Estágio de fé, estágio de busca, estágio de alegria, estágio de compreensão do poder de Deus sobre você. Então não desista, creia, confia. Creia que amanhã será melhor que hoje, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele nos renova a cada manhã. A cada manhã Ele nos renova, mas nós temos que viver essa busca, em busca de viver melhor na presença de Deus, em busca do mundo lá fora te olhar e dizer assim: poxa, aquele cara está passando uma situação, mas o cara está feliz. Sabe por que está feliz? Por causa do nosso Deus. É por causa dele, porque a alegria vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Está doente? Ora, você vai ser curado. Não está bem no seu casamento? Velho Marquinhos, que fala sempre de família, não está bem? Ora, busca, clame o sangue de Jesus. Está ruim o relacionamento em casa? Ore, faça a diferença dentro da tua casa. Como que eu vou fazer a diferença se eu não tenho buscado ser diferente? E quem vai fazer isso acontecer em mim, essa transformação, chama-se Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos sustentar cada dia e que possamos ser verdadeiros servos do Senhor. Que em meio à dificuldade, nós confiamos no Deus que é todo poderoso. O grande eu sou, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece. Caio, vamos cantar, vamos encerrar cantando. Ministério de Louvor, por favor. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Ele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Coisas que podem
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Pastor. Aleluia. Feche seus olhos. Levante suas mãos aos céus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será Deus. nós queremos conhecer a Ti, Senhor. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Jesus, nós não queremos Suas mãos, queremos Sua face. será Deus. Você pode dizer isso mais alto, mais forte. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
tua sangue. Sim, Senhor. Nós não estamos em busca daquilo que o Senhor pode nos dar, nós estamos em busca de quem Tu és. Nós queremos conhecer mais a revelação de quem Tu és, Senhor. Queremos conhecer aquele que Jó conheceu, e depois de ter passado por tantas coisas, ele pôde dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, Senhor, e nós sabemos que o Senhor usa todas as circunstâncias para nos forjar ao Teu caráter. Obrigado por essa palavra nessa manhã de encorajamento, de direção. Ó Deus, obrigado por ter usado a Tua serva para, de forma tão simples, tão profunda, tão contundente, tão apaixonada, nos dizer e nos revelar que o que nós necessitamos não é daquilo que o Senhor nos dá, mas o que nós necessitamos é da Tua presença. E nós sabemos que mesmo nos momentos de aflições, a nossa convicção está inabalável, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que em breve Ele se levantará. Em breve Ele virá num cavalo branco, saltando sobre os montes. Ele virá e todo olho o verá. Ele virá e a terra toda tremerá ante o Teu poder, ante a Tua glória, ante a Tua majestade, ante a Tua soberania. Sim, nós sabemos que Tu estás vivo eternamente. Tu és a razão da nossa esperança, Jesus. Não há outro além de Ti, não há outro além de Ti, Jesus. Revela-nos a cada dia. Revela-nos a cada dia. Receba as nossas vidas nessa manhã. Somos totalmente dependentes do Senhor. Sabemos que às vezes nos faltará saúde, às vezes pode nos faltar algum alimento, às vezes pode nos faltar algum tipo de provisão ao nosso redor, mas nós temos certeza que jamais faltará a Tua fidelidade, o Teu amor real, as Tuas misericórdias, a Tua presença. E é a Tua presença que nos sustenta, a Tua presença que sustenta a igreja. Continue fluindo em nós e através de nós. Receba a nossa adoração, receba as nossas vidas. Obrigado por esse tempo de celebração. Entregamos tudo diante do altar do Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, nós confiamos em Ti. Oramos agradecidos no Teu nome santo e poderoso. Guarda-nos, leva-nos em paz e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um forte aplauso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Logo mais estaremos juntos. Já estamos aqui, parte da caravana. O restante, logo mais, com certeza, estaremos juntos, celebrando ao Senhor e recebendo mais da parte dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.